Cumprimento os amados adolescentes com a paz do Senhor, da nossa Igreja Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal, e a todos aqueles que vão assistir essa videoaula conosco. A nossa videoaula hoje é a aula de número 8 do primeiro trimestre de 2021, cujo título A Santidade Não Saiu de Moda. Mas antes de nós entrarmos no nosso texto base da nossa lição, que se encontra em 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 7, eu gostaria de convidar a todos a fazermos uma oração. Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos na tua presença. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor. Pai, muito obrigado, Senhor, por todos os nossos adolescentes que estão participando desta aula e a todos aqueles, Pai, que hão de assistir essa aula também e que eles possam ser tocados pelo teu Santo Espírito a buscar a santidade, não somente dentro da sua igreja, Pai, mas também a cada momento do seu viver, até a volta do nosso amado Jesus Cristo. Pai, nós somos carentes, necessitamos ouvir a tua voz. Fala conosco através dessa videoaula, através da tua santa palavra, que nós sejamos agora, Pai, todo ouvidos, Pai, para que teu Espírito Santo possa falar diretamente ao coração de cada um de nós, em especial aos nossos adolescentes. Desde nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Como já dissemos, o tema dessa lição, ou o título dela, A Santidade Não Saiu de Moda. O nosso texto básico se encontra em 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 7, que diz o seguinte: pega a vossa Bíblia e acompanhe conosco. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus e a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão das concupiscências como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou para imundície, mas para a santificação. Esse texto, como toda a palavra do Senhor, ele é muito especial, mas ele nos dá parâmetros para como nós vivemos diante daquilo que Deus quer para a vida de cada um de nós. Sabemos que não é fácil, adolescentes, mas sabemos que se nós estivermos na presença de Deus, buscando a cada dia mais as orientações do Senhor, deixando o agir e o mover do Espírito Santo na nossa vida e através dela, nós vamos conseguir vivermos conforme agrada ao Senhor. E a palavra mesmo diz, porque não nos chamou Deus para a imundícia, ou seja, para nós vivermos em pecado, nós vivemos no caminho errado, mas para a santificação. E outra coisa que fala também, ninguém oprima ou engane o seu irmão. Deus nos chamou para nós vivermos em verdade, Deus nos chamou para nós transmitirmos a verdade e para nós fazermos a diferença, mas para isso, eu tenho que buscar cada dia estar na presença de Deus, eu tenho que buscar cada dia viver em santidade e buscar essa santidade que cada dia eu tenho que conquistar, permitindo a ação do Espírito Santo na minha vida e também fazendo a minha parte, fugindo daquilo que não agrada a Deus. O destaque diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 4, 7. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Ou seja, na versão anterior que eu li era na imundícia, aqui diz na imoralidade. O Senhor não nos chamou para viver nem na imundícia, nem na imoralidade, mas sim conforme os parâmetros que Ele dá através da sua palavra para a minha vida e para a sua vida.
Os objetivos da nossa lição são três. Mostrar que ser santo não é uma opção para os cristãos, mas um mandamento. Deus nos ordena que nós vivamos e buscamos a santidade. Destacar o interesse de Deus em nossa santificação. Explicar que o ficar não tem nada a ver com o jovem cristão. Nós vamos ver mais adiante. A santidade não está somente circunscrita aos ambientes sagrados. Nessa introdução, o comentarista ele faz um alerta muito especial. Muitos adolescentes hoje vivem uma santidade somente dentro da igreja, só busca essa santidade no dia dos cultos, no dia dos encontros jovens, das escolas bíblicas dominical. Mas no decorrer da sua vida, no dia a dia, fazem coisas que não agradam a Deus e que não são aquilo que Deus deseja para a sua vida. Então vamos procurar viver em santidade, buscar essa santidade. É isso que essa lição quer nos orientar no dia de hoje, para que nós venhamos entender como Deus nos ama tanto, 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 que Ele quer nos orientar a todo momento como viver, para nós chegarmos naquele grande dia e podemos estar com o Senhor. É muito especial. Qual pai daria seu próprio filho por aqueles que optaram pelo pecado? Para que houvesse uma reconciliação. Eu sempre digo, a criação é algo perfeito que Deus fez. Não havia imperfeição até a chegada do pecado e a queda do homem no jardim do Éden. Mas Deus é tão amoroso que Ele nos deu outra oportunidade, através do sacrifício de Jesus, de nós nos reconciliarmos com Ele e a partir daí buscarmos a santidade e viver uma vida santa. Adolescente, busque a santidade, busque viver uma vida santa. Foi para isso que Deus lhe chamou, foi para isso que Jesus se sacrificou, pela minha vida e pela sua vida. Vamos mais adiante? O nosso primeiro tópico diz assim: fui chamado para ser santo. Ao lermos o Antigo e o Novo Testamento, percebemos que o Deus Santo convocou o seu povo escolhido para ser santo. O termo santo da Bíblia traz basicamente a ideia de separação, uso comum para a dedicação a Deus e ao seu serviço. E aqui eu queria fazer uma analogia. Eu tenho aqui uma tampinha de refrigerante e eu tenho aqui um copo. Se você pegar esse copo e tomar água, fica fácil, não fica? Mas se você colocar a água na tampinha e tentar tomar, não fica mais difícil? O que quer dizer isso? O que eu quero falar com isso? Deus nos chamou para uma determinada tarefa aqui nessa terra. Deus nos chamou para nós fazermos a diferença. E Deus nos criou para determinada coisa, não para nós vivermos ou servirmos para outras situações. É que nem essa tampa de refrigerante, ela serve para tapar o refrigerante, para tampar o refrigerante, melhor dizendo. Já o copo, ele serve para beber água. Eu posso beber água na tampinha? Posso. Mas ela não foi feita para isso. A mesma coisa é você. Você pode viver em pecado? Você pode pecar? Pode. Mas o Senhor não fez você para pecar. O Senhor fez a cada um de nós para nós buscarmos a santidade, vivermos em santidade. Espero que vocês tenham entendido. A ideia de separação do uso comum para a dedicação a Deus e a seu serviço. Lembra quando o Senhor mandou a Moisés fazer o tabernáculo? Existiam vários utensílios que eram colocados e teriam que ser colocados no tabernáculo. Cada um tinha seu objetivo e cada um ia ser usado conforme Deus desejava. Assim somos nós. Lembra do exemplo da tampinha de refrigerante, do copo? Cada um foi criado para uma determinada função e nós também. Nós não fomos criados para viver o mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, somos peregrinos nessa terra. Então, adolescente, busque a cada dia essa separação. Busque a cada dia fazer a diferença. Lembra-se de Daniel, que ele colocou no seu coração a não se contaminar com os manjares do rei. Não é fácil. Vai haver muitos obstáculos, mas se você permanecer na presença de Deus, você vai ver que no final você vai ter uma grande vitória. E a palavra diz: aquilo que o olho não viu e aquilo que não chegou aos nossos ouvidos é o que Deus tem preparado para nós nas religiões celestiais. Pense nisso.
Um Deus tão maravilhoso preparou coisas tão especiais para você. Um Deus santo quer ter comunhão com pessoas que venham ao encontro delas por meio de Jesus e seu sacrifício na cruz, mediante o qual é possível tornar puro o impuro e santo o ímpio. Ou seja, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, através da ação do Espírito Santo, nós somos santificados, separados do pecado, e a partir daí, a cada dia nós temos que buscar a santificação e nos mantermos na presença de Deus até aquele grande dia, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Paulo diz aos irmãos da cidade de Tessalonicense que a vontade de Deus para a vida deles é que sejam santificados. Por isso que a palavra de Deus, ela é para todos os dias da nossa vida. Não é só para os irmãos de Tessalônica, mas para hoje também. Deus quer que nós venhamos ter uma vida de santificação. Tal chamado deve ser expressar a nossa vida com atitudes concretas, como, por exemplo, o cuidado com que devemos ter ao curtirmos ou publicarmos algo na rede social. Até nisso nós temos que ter esse cuidado, que publicamos, o que vemos nas redes sociais, o que estamos fazendo, o que temos publicado, agrada a Deus. O que temos feito é dentro dos parâmetros de Deus. Então, cara adolescente, o Senhor nos alerta para nós termos cuidado nos mínimos detalhes, para não fazermos coisas que não agradam a Deus. Ser santo não é uma coisa equivocada. Ser santo não é uma moda passageira, mas um compromisso de vida que veio para ficar, pois o Espírito Santo que habita em nós está nos transformando diariamente. Olha lá na oração sacerdotal que se encontra em João capítulo 17, Jesus pede para que o Senhor não nos tire do mundo, mas nos livre do mal. Jesus, até nos seus momentos de maiores aflições, porque ele sabia que iria acontecer com ele, mesmo assim, ele ainda intercedeu por nós. Porque ele diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Valorize o sacrifício que Jesus fez pela sua vida, cara adolescente. Você é muito especial, sua vida é valiosa para Jesus. Busque a santidade. Cuidado com redes sociais, cuidado com o que você publica. Cuidado com aquilo que você expõe da sua vida. Está agradando a Deus? Agrada a Jesus? É a direção do Espírito Santo? Pense nisso. O nosso poder de atração está exatamente em nossa diferença do mundo. Pois, como disse Jesus, assim como eu não sou do mundo, eles também não são. O pastor John Stott diz o seguinte: não devemos perseverar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando com ele. Nós não conseguimos viver numa bolha isolada. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então nós temos que procurar fazer a diferença. E a nossa vida, ela fala muito mais do que muitas vezes nós queremos falar o que fizemos ou deixamos de fazer. Mas o nosso dia a dia, o nosso agir no dia a dia, essa busca constante pela santificação, ela faz com que nós venhamos refletir Jesus através da nossa vida. Aí eu pergunto para você, cara adolescente, as pessoas quando veem você, quando veem as suas atitudes, elas veem Jesus refletido em você, você reflete Jesus? Pense nisso. Deus nos chamou para ser santos, não para vivermos em iniquidade ou imundície, como diz em 1 Tessalonicenses 4:7. O compromisso com Deus Santo de sermos seus santos em um mundo nada santo só é possível com a maravilhosa ajuda do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele não age por força nem por constrangimento. Se você não der oportunidade, abrir o seu coração e verdadeiramente ser templo do Espírito Santo, como é que ele vai agir na sua vida e através dela, dando bom testemunho para outras pessoas. Viver para agradar a Deus é prioridade de todo cristão. A santificação refere-se a um processo que prossegue durante todo o período da vida de cada crente na terra. E outra coisa que eu queria que vocês guardassem, presta atenção,
no que o comentarista fala. O cristianismo não é uma lista de faço ou não faço aquilo, mas sim um relacionamento no qual os crentes desejam agradar seu Pai Celestial. Ou seja, a palavra de Deus não é um compêndio de faço ou não faço, de erro ou acerto, mas sim é um Pai amoroso, deixando conselhos para os seus filhos que Ele ama tanto, para poderem alcançar a vida eterna. Por isso, Ele nos orienta a buscar a cada dia a viver a santidade. Nosso segundo tópico diz: o que é santidade? De acordo com os principais dicionários de teologia, a palavra santificação remonta à ideia de o ato divino tornar santa a pessoa que crê em Jesus. Após a conversão, momento, a ideia do ato divino torna santa a pessoa que crê em Jesus. Paralelamente, ocorre a libertação do poder do pecado, a santificação, ou seja, o processo contínuo em que Deus, pelo Espírito Santo, retira de nós o pecado, nos devolvendo a imagem de seu Filho. Quando o Senhor nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Ele nos criou perfeitos, mas pelo pecado nos tornamos indignos de estar na presença de Deus. E através do imerecido sacrifício de Jesus, nós recebemos novamente essa oportunidade. E quando nós entregamos a vida para Jesus, recebemos a santificação, a qual nós temos que procurar manter a todo dia, a cada ato do nosso viver aqui nessa terra. E eu queria mostrar para os irmãos aqui, eu trouxe um ovo. O ovo, essa casca representa o mundo. Aqui dentro nós temos a clara e a gema. Quando nós quebramos ele, a clara ela não se mistura com a gema. O que significa? Como eu já disse, a casca significa o mundo onde nós estamos inseridos e a gema significa, a clara, melhor dizendo, significa tudo aquilo que está em volta de nós que pode nos impedir de permanecer na presença de Deus ou que pode nos compelir a estar na presença de Deus. Mas se alguma coisa forçar a gema, ela vai explodir e vai se misturar com a clara. E dependendo dessa mistura, nós podemos estar nos afastando de Deus ou nos aproximando de Deus. Então preste atenção nisso. Eu trouxe esse ovo aqui porque essa analogia faz com que os prezados adolescentes venham, ou os irmãos que estão nos assistindo, venham guardar isso. O ovo significa o mundo. A clara significa tudo aquilo que está em volta de nós. E a gema significa nós. A decisão de nos misturarmos com aquilo que está na volta, que nos afasta ou nos aproxima de Deus, depende de cada um de nós. Deus nos dá o livre-arbítrio para que nós venhamos fazer a sua vontade. Ser santificado é ser separado do mal em todas as formas, até a volta de Jesus. A obra do Espírito Santo não cessa. Ela não só nos purifica, mas também nos ajuda a evitar o pecado. Nós somos convidados a cooperar com Ele nesse processo, ou seja, nós temos que fazer a nossa parte. O Espírito Santo quer fazer a dele. Deus, através do seu Filho, nos reconciliou com Ele. Entregamos a nossa vida para Jesus. Fomos santificados, fomos separados do pecado. A partir daí, essa separação depende de cada um de nós, buscando a santificação dia após dia. E a palavra de Deus se encontra lá em Hebreus 12, 14, diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Então nós temos que buscar a cada dia. Adolescente, não é fácil, mas deixe o Espírito Santo agir na sua vida, que você vai ver, e você vai ter várias vitórias. Nós pecamos? Sim, mas a diferença do cristão para o ímpio é que o cristão não vive a pecar. E a palavra de Deus diz que só existe um pecado que não é perdoado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas existe outro pecado que também não pode haver perdão. Ah, mas isso não está na Bíblia. Sim, mas está explícito na palavra de Deus. É o perdão que não é confessado e que não há arrependimento e que não é deixado. Se você não confessou, não se arrependeu e não deixou, você continua em pecado.
Então como é que o Senhor vai perdoar algo que você não confessou, não se arrependeu e não deixou? Guarde isso aí, adolescente. Antes de ir para o nosso terceiro e último tópico, eu queria dizer para os irmãos o seguinte: adolescente, você que está me ouvindo nessa manhã, essa palavra é muito especial. Se não fosse muito especial, eu fui pesquisar, em 2018 foi dada a mesma lição. Por que será que foi dada a mesma lição? É porque Deus nos ama tanto e sabe que é importante nós estarmos sendo relembrados a dia quão importante é a santificação e a busca dela. Tá bom? Guarde isso aí. O nosso terceiro e último tópico diz assim: não fui chamado para ficar. Precisamos ter muito cuidado para não copiar as ações praticadas por pessoas do nosso tempo, que não demonstram nenhum tipo de compromisso com Deus e com os seres humanos. Uma dessas atitudes, sem sombra de dúvidas, é o famoso, concorrido, porém superficial e pecaminoso ficar. Precisamos refletir sobre isso cuidadosamente. Eu trouxe aqui 2 copos brancos, um com água e um sem água. Esse com água representando a presença de Deus e esse sem água representando o cristão. Quanto mais eu me encho das coisas de Deus, mais forte eu fico e mais difícil é eu me aproximar das coisas do mundo, representando por esse copo escuro. Por que eu trouxe um copo escuro? Porque aqui não dá para ver o que tem aqui dentro. E muitas vezes o mundo não nos permite ver o que está em ações que nos chamam a atenção e que são contrárias às coisas de Deus. Então, quanto mais eu estou cheio das coisas de Deus, representando por essa água, menos eu quero me aproximar do mundo. Mas quanto mais eu estou cheio das coisas do mundo, mais difícil se torna eu me aproximar de Deus, porque eu fico pesado. Eu não quero mais me aproximar de Deus. E esses modismos do mundo têm feito muito isso com os nossos adolescentes. Tem trazido coisas que parece que é tão pequena que não vão fazer nada contra a sua vida, mas acabam lhe afastando de Deus. Então preste muita atenção. Esse copo não é à toa que ele é escuro. Por quê? Porque o mundo, muitas vezes, na sua obscuridade, nos traz coisas que nos vão fazer nos afastar de Deus e vão fazer com que nós venhamos perder, melhor dizendo, a comunhão com o Senhor e aquilo que Ele tem para a minha vida, para a sua vida. Estamos falando aqui do ficar. Você é muito especial. Deus não lhe chamou para relacionamentos que não sejam duradouros. Deus não lhe chamou para você se envolver em relacionamentos que vão machucar a sua alma, que vão lhe afastar da comunhão com Deus. Preste atenção que o comentarista diz: não há razão para 2 adolescentes cristãos estabelecerem principalmente um relacionamento como esse, um relacionamento temporário. Primeiro porque ele deve priorizar os estudos, para que tenham excelente formação. Pense no futuro, pense com que o relacionamento desse ficar pode fazer com que a sua vida seja transformada precocemente e você venha ter o futuro que você não planejou. Depois, de acordo com as Escrituras Sagradas, o relacionamento entre homem e mulher visa constituir uma família diante de Deus. O termo ficar em nossa cultura atualmente pode ser entendido como um ato de descompromissado entre 2 pessoas que se beijam ou realizarem algo mais sem interesse de vínculo emotivo duradouro. Cuidado! O conselho de Jesus aos seus discípulos vale perfeitamente para a ocasião. Como diz a palavra de Deus, é atual. Olha o que diz em Mateus 7,12. Faça aos outros o que querem que eles façam a você. Você quer ter um ficar, mas você já pensou nas consequências desse ficar? Você já pensou o que você pode fazer quando você perder esse desejo
Já que não é um relacionamento direcionado por Deus, aquilo que começa na carne termina na carne, o que você pode estar fazendo para essa pessoa? O que você pode ficar com sequelas emocionais desse relacionamento? Pense bem. Deus nos chamou para relacionamentos duradouros. Deus não nos chamou para vivermos na iniquidade, como diz o texto lá 1 Tessalonicenses 4. Deus não nos chamou para viver na imundície, como diz outra versão. Deus nos chamou para sermos pessoas que tenhamos Jesus em nossa vida e que através da nossa vida Ele possa agir e nós venhamos dar bom testemunho e as pessoas possam ver como é bom servir a Deus, como as pessoas que servem a Deus são diferentes. Como é bom fazermos e seguirmos a direção do Senhor. Deus nos criou para vivermos relacionamentos saudáveis, não relacionamentos doentios. Lembra do copo escuro, do copo branco? O branco simbolizava a presença de Deus, o escuro simbolizava o mundo. Quanto mais cheio das coisas de Deus, mais eu me aproximo de Deus e das coisas do alto. Quanto mais vazio de Deus, mais eu me encho das coisas do mundo e mais eu me afasto das coisas do alto. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Lembra o que Jesus falou? Deus é maravilhoso. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Você tem a mente de Cristo. O ser humano não nasceu para ser usado, mas para ser amado. Você é muito especial. Deus, Ele não chamou a nenhum de nós para vivermos sofrendo, para vivermos sendo humilhados. Deus nos chamou para nós fazermos a diferença. Deus quer que nós venhamos fazer a diferença. Deus nos criou, como diz a palavra, para relacionamento saudável com João 3,16. Deus nos chamou para fazermos a diferença. Deus quer que nós venhamos fazer a diferença. Deus quer que nós venhamos ser diferentes. Quem fica envolve-se em um relacionamento superficial, sem compromisso, irresponsável, perigoso, pecaminoso. Então tenha cuidado. Deus nos chamou para relacionamentos duradouros. Deus nos chamou para ser amados, para amar, não para trazer transtorno para a vida das pessoas por prazeres temporários que pode nos causar tormentos eternos. Guarde isso, amado adolescente. Deus quer que você viva em santidade e o sacrifício de Jesus não seja em vão na sua vida, não por culpa de Jesus, mas por sua culpa de abandonar os caminhos do Senhor. Os prazeres do mundo sempre parecem superiores aos que podem ser desfrutados na presença de Deus. Mas quando de fato usufruímos da verdadeira comunhão com o Senhor, vemos quanto tempo perdemos por querer curtir a vida. Preste atenção nisso. Deus nos chamou para termos relacionamentos duradouros. Recapitulando a nossa lição de hoje, ser santo é um imperativo do Senhor para o seu povo, quer seja criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso. Não há meio termo. O escritor aos Hebreus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14, nós já falamos. Pois é preciso ser completamente dedicado a Ele. O fato da santificação ser um processo contínuo, realizado pelo Espírito Santo em nosso interior, não nos dá direito de continuar pecando irresponsavelmente. 1 João 3, 9. Afinal de contas, viver para agradar a Deus é prioridade para o cristão. Agradar a Deus é prioridade para a sua vida? Agradar a Deus é prioridade para a minha vida, caro adolescente? Você que está nos assistindo essa manhã, procure a santificação. Deus nos chamou para fazermos a diferença e sermos diferentes. Amém? Eu gostaria de convidar os amados adolescentes para nós fazermos uma oração. Senhor, eu te agradeço por essa lição abençoada. Creio, Pai, em nome de Jesus, no teu agir, no teu mover, porque a tua palavra diz que ela não volta vazia. Abençoa nossos adolescentes, abençoa todos aqueles pais que estão assistindo essa teleaula hoje e que a tua graça esteja sobre a vida deles e que eles deem liberdade para ter o Santo Espírito para que venha, Pai, os compelir, Senhor, a buscar cada dia mais a santificação, ou seja, a separação desse mundo. E que eles venham guardar cada exemplo que foi dado aqui, Pai, para que quando eles pensarem em tomar uma decisão contrária à Tua palavra, eles venham entender, Senhor,
Oh, Pai, o quanto o Senhor os amou através do sacrifício de Jesus, e o quanto o Senhor os ama, e o quanto o Senhor chamou eles para relacionamentos duradouros, não somente, Pai, com aqueles que o Senhor aproximar deles, Pai, mas sim com o próprio Deus Criador dos céus e da terra. Paizinho, muito obrigado por essa lição tão especial. Agora nós te pedimos, Pai, guarda cada um de nós, Pai, Pai, enche do Teu Espírito Santo e Pai, constrange, Senhor, a buscar a santidade a cada dia no nosso viver, não somente, Pai, nos nossos templos, nas nossas igrejas, mas cada dia no nosso viver, dando exemplo, Pai, para aqueles, Pai, que nos veem, Pai, e que eles possam ver, Pai, o reflexo do Teu amado Filho na vida de cada um de nós. Desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gostaria também de agradecer a oportunidade ao nosso pastor Douglas, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus e Missão do Distrito Federal, ao nosso superintendente, pastor Carlos Júnior, e a nossa pedagoga missionária de lei, que é a coordenadora da EBD, e a todos os nossos adolescentes e aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo assistir esse vídeo. Como eu sempre digo, não escute a minha voz. Abra o seu coração para que o Espírito Santo possa tocar em você, que ele possa ter morada e você possa estar vivendo a cada dia na presença do Senhor e sendo a cada dia mais um servo fiel e um adorador. A todos um dia muito especial.